João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, vamos fazer 18 estudos com o título geral, Uma vez salvo, sempre salvo. E hoje vamos começar pelo capítulo 0, que é uma introdução e o propósito desse estudo. Esse estudo vão ser 18 vídeos e veremos 15 passagens da Bíblia com certa profundidade. É baseado num sermão do pastor batista independente Steven Anderson. E esses versículos que vamos ver esclara, explicitamente, incontornavelmente, provam, além de qualquer sombra de dúvida, que se você já passou a crer em cada palavra, letra e acento da Bíblia, se você já passou a crer, isso eu dei uma vez para sempre. Veja os anjos santos e veja os anjos caídos. Uma vez que eles fizeram a sua escolha, ela é definitiva. Então, o anjo que escolheu e creu e obedeceu e serviu ao seu Deus, nunca mais vai cair. E então, se você já passou a crer, houve um dia que você creu, entendeu e creu de forma bíblica, conforme a Bíblia diz, não um emocionalismo vazio. E você creu no Cristo, como é descrito na Bíblia, não um falso Cristo. Isso é, você se arrependeu, você pediu perdão dos seus pecados, você invocou o nome de Jesus Cristo, você o confessou a todos os homens, você o recebeu como seu, uma coisa particular, seu único e suficiente. Isso é para sempre. Único e suficiente Salvador, único e suficiente Senhor, que significa dono e controlador, e o aceitou como Deus, pleno Deus, 100% homem, mas 100% Deus, e isso é feito de uma vez para sempre. Então, se você fez isso, então Deus, o próprio Deus, como seu próprio presente, é uma coisa gratuita e merecida e sem condições posteriores. É como a filiação. Uma vez que o bebezinho nasce e se torna filho de um pai e de uma mãe, um homem e uma mulher, jamais esse fato pode ser revertido. Ele não pode desnascer. Você pode ser ex-médico, pode ser ex um bocado de coisa, mas não há ex-filho. Uma vez que você se torna filho de Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, isso não pode ser desfeito. Então, Deus, uma vez que você creu e confessou e foi tudo biblicamente, Deus lhe deu a vida eterna. O que significa eterna? Uma coisa que nunca acaba. A vida eterna não acaba, senão não seria eterna. Uma vida que não pode ser tomada por ninguém, que não pode ser perdida, pois mesmo sendo imperfeito e falho, quando você cair e agarrar-se afeiçoado a um pecado, Deus o disciplinará por castigo instrutivo. Você poderá perder prêmios, galardões e coroas, isso sim. Deus pode tirar sua saúde até sua vida, mas você continuará salvo para sempre. É como a filiação. Você pode ser bom filho e merecer a confiança do seu pai, e pode ser um filho que titubeia e não ter tanta confiança de seu pai. Mas você continua filho.
Então, se você foi salvo, você continuará salvo para sempre, garantido dentro da mão de Deus, de onde nada, nem ninguém que foi criado, nem mesmo você mesmo, jamais poderá se arrancar. Porque, segundo Timóteo 2,13, o Espírito Santo diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Vou repetir. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Agora, se você tem certeza que nasceu de novo, isso é, um certo dia você realmente entendeu, creu da forma bíblica, mas a sua denominação, o seu pastor, alguém lhe põe uma certa dúvida sobre o futuro, dizendo que você talvez venha a descrer, talvez venha a morrer com um pecado sem ter tempo de se arrepender, e um pecado é um pecado grandão, não é um pecado pequenininho. Então, se você tem essa sincera dúvida, porque ele foi ensinado assim, se você nunca viu, nem ouviu, bem explicada, tão doce doutrina, o ensinamento de Deus, que sua salvação está eternamente garantida pela fidelidade de Deus, o qual garantiu que Ele mesmo nunca deixará que a sua salvação se acabe. Então você tem uma certa dúvida, você sabe que crê, sabe que creu num certo dia, mas você tem dúvida sobre o futuro. Mas você tem um coração aberto, bem disposto, quer examinar e aceitar, se for convencido pela Bíblia e pelo Espírito Santo, então nós teremos toda a paciência e amor para lhe mostrar e explicar 15 passagens da Bíblia que provam mesmo, que uma vez que você creu de forma bíblica, Deus garante, é Deus quem garante, que sempre lhe conservará salvo. Mas se você ouvir de muito má vontade essas 15 passagens e furiosamente se revoltar contra elas e preferir seguir o ensino de sua denominação humana e chamar Deus de mentiroso nessas 15 passagens, então, meu amigo, considerarei que você ainda não creu em toda e cada palavra da Bíblia. Portanto, você ainda não é um salvo. É um homem religioso, mas ainda é um homem natural. E a Bíblia diz que não compreenda as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, não adianta você estudar outras coisas, eu tentar lhe ensinar outras coisas pela Bíblia, porque as coisas mais avançadas só podem ser compreendidas se você já tem as coisas de alicerce. Então, eu estarei disposto, com toda paciência, se você é sincero, se você é desejoso, se você está aberto a aceitar a Bíblia e não o ensino humano, eu estarei disposto a paciente e amorosamente lhe apresentar somente o Evangelho, e que adiantaria, repito, discutir doutrinas mais avançadas e difíceis. Se você, depois de ler e ser ensinado, não acredita, você se revolta contra o que Deus ensina, e não acredita em uma vez salvo, sempre salvo, então você não está salvo. Você precisa ainda ser salvo, e essa é a minha oração.